Olá, eu sou a Mel de Lor, sou do time de relacionamento com o cliente e hoje eu vou navegar com você aqui pela plataforma e responder algumas das principais perguntas que a gente recebe. Nesse vídeo eu vou falar sobre como você faz um depósito, como é que eu posso fazer uma retirada, em quanto tempo isso vai cair na minha conta, como faço o câmbio entre reais e dólares para reais, como funciona o limite de câmbio, como é que eu aumento ele, como eu decido qual é o melhor ativo para comprar, como eu compro e vendo um ativo, como é que funciona o fato da Avenue ter zerado as suas corretagens, o que é Good Faith Violation, o que acontece com a declaração de impostos e o pagamento de dividendos, entre outras perguntas. Eu vou respondendo aqui enquanto eu te mostro a plataforma. Então vem comigo. Ao acessar www.avenue.us, a primeira página que você vai ver ao clicar em Login é essa daqui. Eu quero lembrar, antes de tudo, que a Avenue é uma membra FINRA, que é o órgão regulador dos Estados Unidos, e também é protegida pelo SIPC, que é um seguro obrigatório para as corretoras americanas, em que cobre a sua conta em até $500 mil de investimento, sendo $250 mil em dinheiro. Para você fazer o login da sua conta, primeiro você digita o seu e-mail, em seguida a sua senha. Se você tiver esquecido a sua senha, clique aqui em Esqueci a senha, e você vai receber o token para recuperar a senha. Se você tiver trocado o número do seu telefone, você precisa entrar em contato conosco, porque nós vamos fazer um procedimento de segurança, porque receber o SMS é um código de segurança para o seu telefone e para o acesso da sua conta. Então, isso é uma informação crucial e tem que passar por nós para fazer a troca. Você clica aqui em acessar e vai receber por SMS um número no seu telefone. Só que você também tem a opção de receber por WhatsApp ou por voz, caso naquele momento você não tenha sinal suficiente para receber SMS. Então, eu vou deixar expirar para mostrar para vocês como é que funciona o WhatsApp e a voz. Não consegui receber o meu SMS, o que eu faço? Eu posso receber em WhatsApp ou por voz. Eu vou clicar aqui em WhatsApp, vai chegar um código no meu telefone, já chegou. Eu insiro o código, que é randômico, e ele tem uma validade de 10 segundos aproximadamente, enviar e acessei a minha conta. Aqui nós temos uma visão geral do que é a sua conta. A primeira coisa que eu quero te falar é que você pode mudar para português ou inglês clicando aqui em cima, no canto superior direito. Tem a opção de ter a plataforma toda em português ou toda em inglês, o que for a sua preferência. Lembrando que na Avenue não existe valor mínimo para você começar a operar. Você pode, inclusive, abrir a sua conta e deixá-la zerada por tempo indeterminado. A gente não tem custo de manutenção nem de custódia. Aqui nesse panorama geral, você consegue ver uma visão do seu portfólio completo, que inclui o seu saldo em dólares e os seus ativos. Aqui também tem o seu saldo em reais, em dólares, o tempo de liquidação de cada um deles, eu vou explicar mais cada um, o botãozinho para você fazer o depósito, ou seja, pegar os dados para realizar o seu primeiro depósito em reais. Aqui você pode cadastrar uma conta para realizar uma retirada, ou pode ir para a aba de câmbio. Eu vou falar especificamente sobre cada um deles daqui a pouco. No seu saldo em dólares, você consegue ver as violações que você tem na sua conta, a Good Faith Violation, eu também já vou falar sobre isso. Aqui nesse izinho de dólares, você consegue entender um pouco mais sobre o prazo de liquidação do seu saldo. Eu vou explicar isso um pouco mais para frente. Mas, basicamente, o que acontece é que quando você vende um ativo, leva 2 dias úteis para liquidar esse saldo na sua conta. Então, esses 2 dias úteis vão aparecer aqui. E aí você vai entender um pouco mais isso quando eu falar sobre as operações. Aqui embaixo você tem um panorama das suas ações e dos seus ETFs. Você pode visualizar isso tanto em lista quanto em grade, o que for da sua preferência. Lembrando que na Avenue hoje, o tipo de conta que nós abrimos é Cash Account. E essa conta significa que você só pode operar com saldo em dinheiro. Aqui na Avenue você pode abrir a conta individual ou conjunta. A conta conjunta aqui significa Joint Tenant with Right of Survivorship, se você quiser pesquisar um pouco mais. Basicamente, essa conta é o direito de sobrevivência em caso de falência do primeiro titular. O segundo titular assume 100% da conta sem passar pelo processo de inventário. É possível também realizar uma transferência de ativos entre uma corretora e outra aqui nos Estados Unidos. E o processo começa sempre com a corretora de destino. Então, vamos lá. Para você começar a operar, o primeiro passo é fazer um depósito para a Avenue. Aqui, clicando em depósito, logo acima do seu saldo em reais, você vai encontrar os dados do Banco BEX, que é o nosso banco parceiro de câmbio no Brasil, para você realizar uma TED. E aí me perguntam, Mel, por que o depósito não está sendo feito em meu nome, está sendo feito em nome da Avenue? A gente vai identificar o teu depósito pelo seu CPF. Então, a conta que você tem aberta no BEX é a conta do tipo depósito. Ela está associada à conta da Avenue.
Por isso é fundamental que o depósito seja feito de uma conta de sua titularidade em pessoa física. O saldo em reais acredita em aproximadamente 2 horas, varia muito de um banco para o outro. Mas você vai conseguir cambiar esse valor, ou seja, trocar de reais para dólares, clicando aqui na aba, no botãozinho de câmbio, ou se dirigindo à aba de câmbio que eu vou mostrar para vocês agora. Caso você queira fazer uma retirada do seu saldo em reais, basta clicar aqui em retirada. Depois de selecionar o banco de destino, o montante que você deseja retirar e clicar em retirar dinheiro, em aproximadamente 2 horas você vai ver o seu saldo na sua conta corrente de destino. Aqui na parte de violações, você vai conseguir ver quantas violações existem na sua conta. A violação de boa-fé aqui nos Estados Unidos é conhecida como Good Faith Violation. E o que é isso? É o seguinte, quando você vende um ativo, a venda desse ativo leva 2 dias úteis para liquidar na sua conta. Ou seja, esse dinheiro só estará de fato disponível na sua conta em 2 dias úteis. Só que o mercado financeiro americano, ele te dá como se fosse um voto de confiança para você comprar um novo ativo utilizando esse saldo que ainda não está líquido. Até aí tudo bem, você vendeu um ativo, usou esse saldo para comprar outro imediatamente, antes dos 2 dias úteis. O que você não pode fazer é comprar e também vender antes dos 2 dias úteis. Por quê? Você comprou e vendeu um saldo que você ainda nem tinha para comprar. Isso causa uma violação de boa-fé. O nome é pior do que parece, mas se você clicar aqui, nesse avisozinho em vermelho, você vai conseguir entender o prazo de liquidação. Ou seja, quando eu vendi esse ativo aqui, só estaria disponível 2 dias depois. Então, eu usei para comprar esse ativo Disney, no caso, nenhuma recomendação, tá? Só um exemplo. Eu usei para comprar e vender Disney um saldo que só estaria líquido 2 dias úteis depois. E aí, por isso, eu causei uma Good Faith Violation. Antes de acontecer uma Good Faith Violation na sua conta, o sistema vai te avisar que você está causando uma. Então, você pode ou seguir em frente e, de fato, fazer a violação, ou você pode cancelar a operação e aguardar o prazo de liquidação exposto para você. Lembrando que 3 violações num período de 12 meses impede que a sua conta opere com um saldo não líquido. Ou seja, se você tiver 3 operações, 3 violações, num período de 12 meses, você só vai poder operar, ou seja, comprar um novo ativo com um saldo que esteja líquido. Se esse saldo for oriundo de uma venda, você vai ter que aguardar os 2 dias úteis para ele liquidar. Se você quiser entender um pouco mais sobre Good Faith Violation, você pode clicar aqui nesse link e vai abrir um vídeo no YouTube feito por nós para você entender um pouco mais. Aqui no seu saldo em dólares, você vai entender o disponível para câmbio, ou seja, o que já está liquidado, caso você tenha feito uma venda, por exemplo, e queira converter esse valor de dólares para reais. Você tem que sempre esperar o prazo de liquidação. Não dá para converter de dólares para reais um saldo que ainda não está líquido. Aqui você vai ver o seu saldo total de dólares, ou seja, incluindo o que ainda está para liquidar e o que tiver bloqueado em operações por alguma razão. Se você quiser entender mais, sempre clique aqui nesse izinho para entender o prazo de liquidação de cada um do seu saldo. Uma vez que você tem um saldo em reais, para operar nos Estados Unidos, você precisa ter esse saldo em dólares. Então, o próximo passo é fazer um câmbio. Você pode tanto clicar aqui em câmbio, quanto ir à aba de câmbio. O primeiro passo é selecionar se você está convertendo entre reais e dólares ou dólares para reais. Para fazer isso, você clica nesse botãozinho aqui, alterar, e altera a ordem da operação. Tá? Então, digamos que eu estou convertendo de reais para dólares, porque eu acabei de fazer uma TED de R$ 498 e eu quero converter esse valor para dólares. O próximo passo é escolher entre o tipo de câmbio. Eu tenho o câmbio instantâneo, que é realizado de forma instantânea e em poucos segundos o valor em dólares vai estar disponível na sua conta, ou eu tenho o câmbio para o próximo dia útil, ou seja, no próximo dia o valor estará líquido na sua conta para você começar a operar. Fique sempre atento ao prazo de liquidação. E se você tiver uma dúvida de qual dos dois você escolheu, porque você não se lembra, você vai em relatórios, relatórios de câmbio. Vai estar lá. Aqui você consegue ver o quanto eu tenho disponível para realizar o câmbio e qual é o valor limite do meu câmbio. O seu valor limite de câmbio significa o quanto de dólares você pode converter em um ano. Esse valor limite é estabelecido pelo BEX, que é o banco de câmbio que a gente utiliza no Brasil, e é uma regra estabelecida de acordo com as normativas do Banco Central. O seu valor limite de câmbio, nesse momento eu tenho 1.284 dólares para converter. O que é isso? Num período de um ano, eu posso converter ainda 1.284 dólares.
Isso dá, em linhas gerais, com o câmbio que está aparecendo aqui, por volta de R$ 7.000, mais ou menos. Caso eu queira aumentar esse limite, eu clico aqui nesse botãozinho de aumentar limite, entendo qual dos níveis é o que mais vai se encaixar com o meu perfil, inicio o processo, envio os documentos necessários e aguardo o prazo. Voltando aqui para a aba de câmbio, logo abaixo eu tenho o espaço para realizar a minha ordem de câmbio. Isso aqui também funciona como um simulador. Eu tenho, no momento, R$ 498 para fazer a conversão. Só que se eu quiser, por exemplo, fazer uma estimativa de R$ 1.000, quanto daria isso? Aqui eu vou conseguir entender quanto eu estou pagando de IOF, qual é o valor efetivo da ordem, descontando o IOF, e quanto eu receberia em dólares, $180,13, se eu estivesse convertendo R$ 1.000. Mas no momento eu só tenho 498. Então, para eu converter R$ 498, eu vou receber $89,71. Eu quero fazer no câmbio instantâneo, porque eu quero operar agora. Lembrando que o câmbio instantâneo só fica aberto até as 2h25 do horário de Brasília. O próximo passo agora é realizar câmbio instantâneo, que é de fato instantâneo, e aqui em cima eu tenho uma notificação. O câmbio de reais para dólares foi iniciado há poucos segundos. Caso eu queira conferir qual foi o câmbio escolhido, eu clico aqui na aba de relatórios, e o último relatório é o relatório de câmbio. Aqui eu vou ver a data, a hora, a origem, que foi de reais para dólares, a prioridade, que é instantâneo, se tiver escrito padrão, é para o próximo dia útil, o valor, quanto eu recebo em dólares, qual foi a taxa paga, o IOF, a cotação do dia e o status, que no momento é em liquidação. Pronto, meu câmbio já foi concluído. Vou voltar aqui para a aba de câmbio. Só para vocês entenderem, o meu saldo em dólares aumentou. Agora eu tenho $275,95. Mas, Mel, eu gostaria de enviar diretamente em dólares. É possível? É possível sim. Só que para isso você precisa entrar em contato com a gente, porque existe uma série de documentos extras a serem enviados. Então, a gente vai te enviar essa lista de documentos juntamente com a conta que você deve depositar em dólares. Outra coisa que perguntam bastante aqui é sobre o limite de dólares para reais. Perceba que o meu limite de real para dólares é diferente do meu limite de dólares para reais. Como é que funciona o limite de dólares para reais? O limite de dólar para real aumenta de forma automática toda vez que você envia de real para dólar ou que você vende um ativo. Depois da liquidação, esse limite vai estar aumentado automaticamente. Fica tranquilo, tudo que você tiver na sua conta em dólares será possível retirar e converter para reais. Agora que eu tenho um saldo em dólares, eu já posso começar a fazer as minhas operações. O próximo passo é vir aqui, na aba de operações. A Avenue negocia hoje ações, ETFs, REITs e ADRs. Nessa aba também é possível você visualizar os seus ativos de preferência e também os ativos de seu portfólio. Ao acessar essa aba, a primeira informação que você consegue ver é que o mercado está aberto ou fechado. Lembrando que o mercado funciona no horário de Nova York, de 9h30 da manhã às 4 da tarde. E nesse momento só é possível que você faça operações com o mercado aberto. Fique atento sempre ao fuso horário em relação ao local que você está. Aqui você tem uma previsão de quanto está o dólar, a última vez que essa informação foi atualizada, e você tem a opção de incluir um novo ativo ou buscar um ativo. Incluir um ativo é para a sua parte de visualização rápida, essa daqui, que pode ser feita tanto em lista quanto em grade. Além disso, você pode ver apenas o seu portfólio ou todos os ativos que você selecionou para sua visualização rápida. Lembrando que na parte de ações estão compiladas as ações, os ADRs e os REITs que você selecionou. Logo abaixo estão os ETFs. Aqui na sua visualização rápida, você consegue ver o código do ativo, a cotação dele no momento, para compra, para venda, a posição que você tem, caso você tenha esse ativo, e o lucro ou prejuízo que você está tendo no período desde que você comprou. Para começar a operar um ativo, você pode tanto clicar aqui na sua visualização rápida, ou clicar em buscar ativo. Vou escrever aqui, por exemplo, Microsoft. Não é nenhuma recomendação, tá? É só um exemplo. Ao acessar o ativo, a primeira informação que você vê aqui é o nome da empresa, o último valor negociado dele, o preço de compra e o preço de venda. Na boleta de operações, você tem tanto a opção de compra quanto de venda. Eu vou explicar aqui um pouco como é que funciona essa parte.
Aqui você tem 3 tipos de ordem. A ordem a mercado, a limitada ou a stop. Mas a primeira coisa que você precisa ver na sua boleta de operações é o seguinte: o poder de compra que eu tenho, ou seja, quanto que eu posso comprar nesse momento. Lembra do câmbio, que tem uma liquidação no próximo dia útil? Pode ser que o seu poder de compra ainda não esteja disponível para você. Fique atento sempre à liquidação. No seu poder de venda, se você clicar em venda, você vai entender quanto que você tem daquele ativo. No caso, eu não tenho posição na Microsoft, então aparece aqui como poder de venda 0. Eu posso realizar operações tanto de compra quanto de venda do tipo mercado, limitada ou stop. A diferença entre elas é a seguinte: a ordem a mercado, ela te dá o melhor preço disponível naquele instante. Quando você está comprando ao preço do vendedor. O vendedor está vendendo por 10 você vai comprar e a execução é imediata. A ordem limitada é uma ordem que fica aberta, como se ela tivesse pendurada por um valor que você determinou. Aqui você vai colocar a quantidade de ativos que você quer comprar e o preço que você acredita ser justo realizar aquela ordem. E se ela não for executada, ela vai ser automaticamente cancelada. Já a ordem stop, ela se torna como se fosse um gatilho, digamos assim. Você vai determinar o preço e a quantidade de ativos, e quando o ativo bater aquele preço que você colocou, ela se torna um gatilho para se tornar uma ordem a mercado. Ou seja, se você colocou o gatilho para 10, a 10 ela vai ser acionada e enviada a mercado. Qual foi o próximo valor? 10,01, 9,99? Quanto estava sendo negociada a mercado naquele momento? É aquele valor que vai ser executado. A ordem stop, ela fica aberta até ser cancelada ou ser executada. Você vai poder fazer isso na aba de ordens, mas eu vou falar profundamente daqui a pouquinho. Lembrando que a ordem stop e a ordem limitada você pode colocar sem estar com o mercado aberto. A ordem a mercado só funciona no horário do mercado aberto, ou seja, no horário de Nova York, de 9h30 da manhã às 4 da tarde. Aqui eu recebo muito a pergunta: Mel, eu tive uma ordem rejeitada. O que pode ter acontecido? A primeira coisa que você vai fazer é clicar na aba de ordens, mas eu vou explicar sobre isso daqui a pouquinho. Ao buscar um ativo, logo abaixo você vai ver todas essas informações. Vou fazer aqui, por exemplo, uma ordem a mercado para você entender. Eu quero comprar um ativo de Microsoft a mercado, ou seja, execução imediata. No valor de venda, tem alguém vendendo por 201,87. Lembrando, esse valor não é garantido, ele muda a cada 0,85 segundos. E aí eu vou fazer uma compra. Pronto, comprei um ativo. Mas agora eu decidi que eu quero comprar $100 de Microsoft. Quanto dá isso? Isso dá uma quantidade de 0,4929. Aqui na Avenue é possível que você compre fração. Ou seja, você não precisa comprar um ativo inteiro. Você pode comprar uma fração dele. A fração mínima é de $1. Vou realizar uma compra. Apareceu um aviso para mim. O total da ordem deve ser igual ou menor que o poder de compra. Meu poder de compra nesse momento é 72,51. E eu estou colocando um valor financeiro de 100. Ou seja, eu não tenho esse valor ainda. Eu quero comprar apenas, então, $70. Eu preciso levar em consideração a corretagem e o que eu tenho disponível na minha conta. Isso deu uma quantidade de 0,3454 do ativo. Vou realizar uma compra e aqui, ó, sua ordem foi executada há poucos segundos. Independente de você ter ou não posição naquele ativo, quando você busca ele, aparecem todas essas informações. Aqui no canto esquerdo você tem posição. Eu acabei de comprar 1,3454, lembra? Então eu vejo aqui a minha posição atual, o lucro ou prejuízo do dia, o lucro ou prejuízo do período, ou seja, desde que eu tenho aquele ativo, o preço médio dele, valor aquisição, poder de compra, poder de venda, a última vez que eu fiz alguma negociação dele, o volume de negociações da empresa, ele está disponível para negociação e o fechamento anterior, ou seja, do mercado no dia anterior. Em seguida, eu vejo algumas informações da empresa. Essa nota aqui é um consenso geral dos maiores analistas de Wall Street. Aqui eu tenho algumas informações sobre o consenso dos analistas, atividades dos fundos, atividades fundamentais, análise técnica da empresa. Como é que, de uma forma geral, esses analistas estão enxergando a Microsoft? Lembrando, nenhuma recomendação, tá? É só um exemplo de uma empresa famosa. Aqui eu tenho ainda o valor de mercado dessa empresa, o faturamento dela, quanto que ela paga de dividendos, o lucro por ação, enfim, uma série de informações para eu tomar a minha decisão. Logo em seguida, você vai ver um gráfico sobre aquele ativo.
Esse gráfico é interativo se você clicar nessa setinha aqui no canto superior direito. Lembrando que esse gráfico é diário. Em seguida, eu tenho a parte de notícias e sentimentos. Isso aqui é um compilado geral de como a empresa está sendo vista pela mídia. Aqui eu tenho o sentimento das notícias, se elas estão mais otimistas ou pessimistas, uma média do setor de uma forma geral, quantos artigos foram escritos e a média de quantos artigos são escritos por semana, ou seja, são 254 artigos e essa semana foram 278 sobre a Microsoft. Logo abaixo eu tenho um gráfico comparativo que eu consigo entender o preço do ativo em relação à quantidade de notícias que foram escritas sobre eles. Em seguida eu consigo ver as principais notícias que foram publicadas. Aqui eu consigo ver todas, as pessimistas ou as otimistas, e quando elas foram publicadas. Em seguida, eu tenho um compilado da opinião dos maiores analistas de Wall Street. De uma forma geral, os analistas recomendam maior compra, pouquíssimo manter esse ativo e nenhuma venda. Lembrando, nenhuma recomendação da Everion. Essa é a recomendação dos maiores analistas de Wall Street. Logo à direita eu consigo ver a opinião dos analistas em relação ao preço-alvo, tanto os otimistas, quanto o pessimista, quanto a média entre eles. E aqui embaixo eu consigo ver a opinião individual de cada um dos analistas. E por último, mas não menos importante, eu tenho aqui o relatório do CFRA. O CFRA é uma grande casa de análises aqui dos Estados Unidos, tem uma análise mais profunda e detalhada sobre esse ativo. Clicando em download, você vai receber esse arquivo. Ao abrir o relatório, a primeira coisa que você vai ver é de quando ele foi publicado. Esse aqui, no caso, é de setembro de 2020. Geralmente, eles são trimestrais. Eu consigo ver ainda uma recomendação de uma forma geral. Eu consigo ver em que setor essa empresa pertence, qual é o preço dela, mais ou menos, nesse momento de publicação, qual foi a média de preço dela nos últimos 52 semanas, no caso, o último ano. Se eu tivesse investido $10 mil há 5 anos atrás, quanto eu teria hoje? Também é interessante eu ver a quantidade de dividendos para cada ação disponível e aqui uma avaliação geral de risco de acordo com os analistas do CFRA. Eu tenho ainda um gráfico um pouco mais elaborado, porém estático. Aqui à direita eu consigo ver ainda a receita da empresa nos últimos trimestres e as últimas informações de dividendo publicado. Na próxima página, eu tenho algumas informações um pouco mais burocráticas. Quem são as pessoas envolvidas naquela empresa, no board da empresa. Aqui eu consigo ver o quanto o evaluation é justo, de acordo com a opinião do CFRA, a volatilidade desse ativo em relação ao mercado e, por último, a saúde financeira dela nos últimos anos. Eu consigo ver ainda a performance da indústria de uma forma geral e, por último, quais foram as recomendações dos analistas do CFRA para esse ativo. Esse relatório é bem completo, então não vou me aprofundar muito nele, mas é bem interessante como insumo para você tomar a sua decisão na hora de negociar aquele ativo. Voltando aqui para a plataforma, aqui na aba de ordens, eu consigo ver as minhas últimas ordens. Eu consigo ver tanto as que foram completas, rejeitadas, abertas ou canceladas. Se eu clicar na ordem, eu consigo ver algumas informações adicionais sobre ela. Por exemplo, quanto eu paguei de corretagem, já vou falar sobre o plano zero. Qual foi o preço dela, a data, enfim, diversas informações sobre aquela ordem. Caso eu tenha uma ordem aberta, eu posso cancelar ela clicando aqui. Por exemplo, eu comprei um ativo da Microsoft, que vocês viram, mas eu quis colocar uma ordem stop de venda para ele, porque eu acho que se aquele ativo cair demais, atingir, por exemplo, metade do preço que ele está hoje, a tendência dele é zero. Isso é uma conclusão minha. Então, eu cheguei a essa conclusão, coloquei uma ordem stop para tentar limitar um pouco a minha perda. E se eu decidir cancelar essa ordem, basta eu clicar aqui em cancelar. Cancelar a ordem, pronto. Recebi mais uma notificaçãozinha de que a minha ordem foi cancelada. Se eu tenho uma ordem rejeitada, eu posso clicar nela e entender um pouco melhor qual foi o motivo da rejeição. Por exemplo, numa compra stop, o preço precisa ser pelo menos 5 centavos acima do mercado. Mel, eu não sei nem por onde começar a tomar minha decisão. O que eu faço? Você pode vir aqui na aba de análises e nessa aba você vai encontrar diversas informações para você conhecer um pouco mais sobre o mercado americano. Na sala de análise, são lives diárias que você tem acesso ao Will Castro Alves, que é o nosso estrategista-chefe, que faz uma análise mais fundamentalista sobre as empresas, e também lives diárias com o Bo Williams, que é um grande analista gráfico do Brasil, que faz uma análise mais técnica.
Se você perder a live, não tem problema nenhum. Você pode vir aqui na sala de análises e assistir a live dos últimos dias. Elas ficam disponíveis logo em seguida. Além disso, na aba de análises, você tem ainda a parte de teses de investimento. As teses de investimento são investimentos temáticos. Você tem estudos sobre países, setores ou estratégias de mercado. Tudo isso para você entender um pouco mais sobre o mercado e começar a tomar sua decisão. Na parte de análise, você tem ainda acesso à nossa carteira recomendada. Na carteira recomendada, você vai responder um rápido questionário sobre o seu perfil. Ali são perguntas como a sua idade, o seu patrimônio investido, a sua tolerância a risco, e o sistema vai chegar à conclusão se você é do perfil arrojado, moderado ou conservador. Dali, então, você recebe uma recomendação de ativos feita pelo nosso estrategista-chefe, e se você quiser ali mesmo já executar a carteira, existe essa opção. O Stock Screener é uma ferramenta que combina 13 critérios diferentes para você buscar um ativo. Por exemplo, digamos que eu queira um ativo que seja large cap e que ele tenha um sentimento do mercado positivo e que ele seja do setor de saúde. Depois de combinar os 13 critérios, eu recebo uma lista de ativos. E essa lista de ativos mostra diversas informações sobre aquele ativo e ainda o consenso geral dos analistas de Wall Street sobre aquele ativo, o preço-alvo dele e o sentimento do mercado de uma maneira geral. Aqui eu posso combinar quantos critérios eu quiser. Digamos que agora eu quero uma empresa do setor de tecnologia, que não esteja tão otimista assim e que seja uma empresa menor. Pronto, fazendo uma nova combinação de critérios, eu recebo uma nova lista. E são infinitas as possibilidades para combinar os critérios de minha preferência e buscar o ativo que eu estou procurando no mercado americano. Na aba de análises, você encontra ainda as ações em destaque. Aqui eu consigo ver as empresas melhor, pior ou mais classificadas nas últimas 72 horas, 7 ou 30 dias. Eu recebo ainda uma lista dessas empresas e, de uma forma geral, como ela está sendo analisada no mercado. Então, por exemplo, a Apple está com maior recomendação de compra do que de manter e mais ainda do que de vender. De uma forma geral, tem uma recomendação moderada de compra, o preço-alvo dos maiores analistas de Wall Street e o que eles acreditam que aquele ativo vai crescer. A última parte da aba de análises é melhores setores. Aqui eu consigo ver os setores comparados entre si. Então, de uma forma geral, o setor de saúde tem maior recomendação de compra do que o de tecnologia, por exemplo, enquanto o setor de finanças tem maior ou semelhante recomendação de venda do que o setor de produtos. A próxima parte disponível é essa aba Relatórios. Na aba Relatórios, você encontra o extrato na conta de investimento, ou seja, tudo o que aconteceu na sua conta nos últimos dias em dólares, sejam eles depósitos, compras, vendas, recebimento de dividendos, tudo ficará disponível aqui. Você tem ainda o relatório de posições, que é para você entender suas posições no período de busca desejado, o relatório de ordens, que são as últimas ordens executadas, o relatório de notas de corretagem, que você recebe as suas últimas corretagens por período, lembrando que aqui eu não tenho porque é uma conta teste, o extrato na conta da clearing, que é como conhecido aqui nos Estados Unidos como account statement, é o seu extrato mais oficial da conta. Eu também não tenho porque é uma conta teste. Isso aqui está diretamente ligado à nossa clearing. Por último, eu tenho aqui a parte de informe de rendimentos. Isso aqui é tudo que envolve o seu imposto de renda no Brasil. Lembrando que quando você abre conta na Avenue, você é formulário W8 para a Receita Federal Americana. Isso significa que você é um investidor não residente nos Estados Unidos. Você está investindo nos Estados Unidos, mas a sua responsabilidade fiscal permanece sendo o Brasil. Ou seja, você não está declarando impostos nos Estados Unidos. Os dividendos que você recebe, eles são taxados na fonte. Então, o valor que você recebe já está líquido. Aqui na parte de rendimentos, você vai conseguir ver o relatório referente ao recebimento dos seus dividendos. Aqui eu não vou ter porque é uma conta teste, mas o seu relatório de rendimentos ele é gerado no mês subsequente quando existe acreditação de dividendos. Ou seja, se eu recebi pagamentos de dividendos em setembro, em outubro, o relatório de rendimentos vai ser gerado. O mesmo funciona para o relatório de ganhos de capital. Ganhos de capital é gerado quando você vende um ativo. Ou seja, se você vendeu um ativo em setembro, em outubro, o seu relatório de ganhos de capital vai ser gerado para auxiliar na sua declaração. O relatório anual é do fechamento de suas posições no ano.
Ou seja, esse relatório aqui é o que você vai utilizar para fazer a sua declaração anual de imposto de renda. Se você quiser entender um pouquinho mais, existem 2 tutoriais clicando aqui, são rápidos vídeos para te explicar como é que funciona a declaração e também o nosso manual de imposto de renda, que foi escrito por um profissional da área tributária. Outro relatório disponível é da parte de reais. Extrato da Avenue mês de pagamento é tudo o que aconteceu na sua conta em reais, seja ele um depósito em reais, uma remessa feita, quanto que eu paguei de IOF, quanto que eu fiz o câmbio, enfim, todas as informações que aconteceram na sua conta no último período em reais vai aparecer aqui. Além disso, tem o relatório de câmbio. Lembra quando você não tem certeza se você fez um câmbio instantâneo ou do próximo dia útil? É aqui que você clica. Relatórios de câmbio, eu vou conseguir entender que o último câmbio que eu fiz hoje foi de prioridade instantânea. Lembrando que se tiver escrito prioridade padrão, é para o próximo dia útil. Só no próximo dia útil, aquele valor em dólares vai estar disponível. O mesmo funciona para câmbios de dólares para reais. Também ficam salvos aqui nas suas ordens de câmbio. Já estamos chegando ao final do vídeo, mas aqui eu quero reforçar a importância das notificações. Tudo que acontece na sua conta aparece aqui na notificação. Você pode clicar em ver todas e marcar todas como lida. Assim, esse númerozinho vai sumir e você vai ter o maior controle das suas novidades. Existe ainda essa parte aqui de perfil. Clicando em Olá, o seu e-mail, você tem a opção de clicar em perfil. No perfil você vai ter informações sobre a segurança da sua conta, por exemplo, trocar uma senha, ou então desabilitar o MFA. O MFA é aquele tokenzinho que você recebe no início do seu login. A gente não recomenda que você desabilite aquilo, mas se por algum motivo assim você desejar, é aqui que você faz. Clicando em planos, você vai ter acesso aos 2 planos disponíveis na Avenue hoje. O plano Premium, ele contempla tudo isso que eu te mostrei na plataforma até agora. E o preço dele é as corretagens fixas. Ou seja, você só paga o valor da corretagem quando operar, se operar. Nessa interrogaçãozinha, você consegue entender qual é a tabela de custos de corretagem. Esse custo vai de $1 a 8,60 no máximo. Vai variar de acordo com o montante da sua negociação. Então, se eu estou fazendo uma ordem de $100, eu pago $1. Se eu estou fazendo uma ordem acima de 2.000, eu pago 8,60. Lembrando que só é cobrado quando opera, se opera. Não existe nenhum custo fixo para essa conta. Existe ainda você ser da opção do plano 0. O plano 0 ele te dá direito a 10 corretagens gratuitas por mês. Isso significa que na 11ª operação, você começa a operar de acordo com aquela tabelinha do plano Premium. Só que no plano 0, você não tem acesso a toda a plataforma. Por exemplo, aquela ferramenta de pesquisa, o Stock Screener, o grande relatório do CFRA, as salas de análise com os nossos analistas, enfim, uma série de informações e insumos para você tomar a sua decisão não estará disponível. Só que a gente recomenda isso, geralmente, para as pessoas que já sabem o que querem. Ela quer entrar na plataforma, comprar e ir embora. Tudo bem, você tem a opção de ser do plano 0. Só que o plano 0 precisa ser selecionado. Aqui na parte de planos, clicando em assinar, você consegue trocar entre um plano e outro. Fique atento ao tempo de carência. Vai estar escrito aqui, quando você for trocar entre um plano e outro, qual é o período de carência. E para finalizar, clicando aqui no seu e-mail, você tem ainda a opção de visualizar os seus benefícios, que é um pacote de corretagem que talvez esteja associado à sua conta por algum motivo, o histórico dos seus últimos logins, apps conectados com algumas empresas que a gente tem associação, ou então a opção de fazer o logout. Se você precisar de mais informações, basta você clicar aqui no chat e falar com um de nossos atendentes, talvez comigo. Lembrando que toda segunda-feira, 12h30 no horário de Brasília, a gente tem uma live operacional para falar sobre toda essa plataforma e você pode tirar suas dúvidas comigo. E todos os dias pela manhã, a gente tem a live do Will, que é o nosso estrategista-chefe, fazendo uma análise mais fundamentalista dos ativos, e em seguida a live do Bo Williams, que é um analista gráfico, que faz uma análise mais técnica sobre os gráficos dos ativos. Muito obrigada pelo seu tempo e bem-vindo à Avenue.